Eles estão mortos, mas podem andar, sobrevivem a feridas mortais e só são derrotados quando os seus cérebros são atingidos. Têm uma fome insaciável por carne viva, mas podem sobreviver anos sem comer nada. Como isso seria possível? Mesmo num universo de ficção, qual é a explicação para isso? É claro que não existe apenas uma explicação universal. Cada obra de ficção tem a sua versão e variação de zumbis. Os lentos, os rápidos, os espertos, os totalmente sem consciência. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre o modelo mais clássico e mais antigo, baseado nos mitos originais haitianos e no estudo de gente que é muito fã dessas criaturas. E nós vamos entender cada passo da transformação de ser humano em zumbi e entender como isso pode ser explicado cientificamente. Eu sou a Aline Logsen e essa é a aula secreta onde eu te mostro o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. Começando ao entender a anatomia e biologia dos zumbis. A análise que eu vou trazer aqui é uma junção do que o canal Tot Potato e a página da Agência Federal de Vampiros e Zumbis trouxeram alguns anos atrás. Eu vou deixar o link das referências aqui embaixo na descrição. Uma coisa que a maior parte das obras que envolvem zumbis parecem concordar é que o maior ponto de infecção é através da mordida de um infectado. E aqui já começa a dúvida, pelo menos uma que eu tinha. O que a mordida faz? Como ela infecta? Ao morder, o zumbi causa uma ferida aberta na vítima e a sua saliva, carregando os patógenos da doença, entra em contato com o sangue, que a espalha pela corrente sanguínea. Quando está dentro do novo corpo, o vírus zumbi entra nas células do hospedeiro, se replicando em uma velocidade surpreendente. Lá, ele produz DNA a partir do próprio genoma, e esse novo DNA é então absorvido pelo núcleo da célula hospedeira e incorporada ao genoma. Isso faz com que ela possa criar mais células infectadas. Quando a infecção começa de fato, os sintomas já ficam evidentes dentro das primeiras 1 ou 2 horas. É tudo muito rápido. Na fase 1 da transformação, o hospedeiro sente dor de cabeça, febre, calafrios, além de muita sede, coceira e um aumento na frequência cardíaca e no metabolismo. Então fica com fome muito rápido. Tudo isso facilita a proliferação do vírus no corpo e os sintomas vão ficando cada vez mais destrutivos. A fase 2 é quando a vítima entra em coma. Por 4 a 6 horas, o hospedeiro fica em sono profundo, com uma febre tão alta que causa danos cerebrais irreversíveis. Mas não é porque tá dormindo que não sente nada. Durante o coma, a vítima sofre dores insuportáveis e o desconforto da temperatura corporal elevada. Na metade do coma, a vítima sofre uma parada cardíaca. O fluxo do sangue, respiração, metabolismo e temperatura corporal caem muito e muito rápido para quase zero. Aqui parece que a pessoa tá morta de verdade, quase não dá para sentir o seu pulso ou perceber a respiração. E é aqui que ela entra na fase 3, a transformação de fato. Nessa fase, o coração da vítima para de bater e não volta mais. Em certo ponto, o infectado acorda do coma em estado catatônico. Dentro de 1 hora, se levanta sem muita firmeza no seu passo, podendo já procurar por carne humana próxima e não respondendo a nenhum estímulo. Nessa fase, eles podem ainda ter algum resquício de memórias, como fazer o seu caminho de volta para casa, mas é um comportamento justificado apenas por hábito e costume, e não consciência. Só que esse restinho de humanidade permanece por bem pouco tempo. Por causa do sistema circulatório praticamente inativo, a falência dos órgãos e os danos cerebrais causados pela febre alta, a capacidade de pensar e raciocinar se degrada e desaparece completamente muito rápido, e restam as habilidades e costumes, como fazer o caminho de volta para casa. Mas isso tudo só dura nos primeiros dias, no máximo. Tudo isso deixa de existir à medida que o seu corpo, incluindo a sua massa cinzenta, começam a se decompor. Quando o cérebro começa a apodrecer, o infectado de fato se transforma em zumbi e passa a ser uma máquina de matar com o único objetivo de encontrar carne para se alimentar. Algumas funções hormonais continuam, como a descarga de adrenalina ao sentir cheiro de carne, o que causa aquela reação agressiva quando encontram uma presa. Nessa versão, eles têm uma explicação bastante interessante de como o corpo do zumbi pode começar a se decompor se ele está tecnicamente vivo, e também como ele pode ser considerado vivo se o seu coração não bate mais. E sim, eu disse vivo, porque absolutamente nenhuma explicação lógica pode considerar os zumbis como mortos-vivos. Isso porque, para eles andarem por aí, precisam de uma série de fatores ligados à vida. Nessa versão, quando o coração da vítima infectada
para, os sistemas nervoso e circulatório são reestruturados no seu corpo de maneira drástica, o que tem duas consequências relevantes. O sistema nervoso se prolifera, fortalecendo vias e ligando músculos de forma única, e o músculo esquelético passa a assumir o papel do coração, contraindo e relaxando em um ritmo que faz o sangue circular, possibilitando que os zumbis se mexam. Loucura, né? Eles deram um jeito de explicar o inexplicável, mas tem mais. E se você já tá gostando do que tá vendo, se inscreve aqui na ala secreta e deixa seu like nesse vídeo. Essa flexão dos músculos é o suficiente para fazer o sangue circular, mas ela não é tão forte ou o mesmo ritmo que um batimento cardíaco, o que quer dizer que o sangue vai circulando às vezes muito devagar, muito mais do que deveria, e isso faz o sangue ficar viscoso e escuro. Essa circulação lenta ajuda na coagulação, por isso, ao levar um tiro ou ser esfaqueado, o zumbi não perde muito sangue e consegue se recuperar. Por outro lado, os órgãos e tecidos sofrem com esse sangue e eventualmente são tomados pela necrose, o que causa a podridão que se tornou característica das criaturas. A produção massiva de células-tronco permite também que eles se recuperem muito mais rapidamente de feridas. O olfato dos zumbis é aprimorado e podem sentir o cheiro de suas presas em até 2 km de distância, mas eles perdem a visão ao longo do tempo devido à decomposição da córnea. Isso causa os seus olhos a terem veias vermelhas bem evidentes e a pupila fica branca conforme eles vão ficando cegos. Eventualmente, eles até podem perder os globos oculares. A sua audição e sentido de tato também são perdidos ao longo do tempo. O lado bom disso é que ao perder o tato, também diminui a sua capacidade de sentir dor física, então aguentar os tiros e feridas fica bem mais tranquilo. Por ter um corpo cada vez mais apodrecido e com fluxo sanguíneo sempre muito baixo, os zumbis seriam sim muito lentos, muito lentos. Porém, se você acabar sendo pego por um deles, mesmo com toda essa lerdeza, dificilmente vai conseguir escapar. Isso porque, a partir do estágio 2, em que eles estão em coma, os músculos das mãos, do antebraço e da mandíbula recebem fibras adicionais, deixando eles muito mais fortes que o normal. A força nas mãos de um zumbi chega a ser 10 vezes maior que a de um ser humano. A mesma coisa acontece com a mandíbula, mas com um aumento ainda maior na força. Por isso, eles conseguem rasgar qualquer carne e até quebrar ossos na mordida. Porém, mesmo que os ossos da mandíbula sejam mais adeptos a essa nova forma de se alimentar, os dentes ainda são os mesmos, e com o tempo, com toda a força que eles exercem para morder, eles vão começar a trincar e cair. Os zumbis vão continuar indo atrás das suas presas, os devorando com os ossos de suas mandíbulas, até que eles também se desintegrem. Hey, it's gonna be all right, but come on, you gotta drink some water. Para continuar tendo as suas funções corporais funcionando, acontece uma coisa muito inusitada. Os zumbis precisam beber água. Pois é, a gente nunca viu isso em filme nenhum, mas vai ver acontece ali entre as cenas, né? Imagina um grupo de The Walking Dead, lá na 5ª temporada, depois de perder a prisão, tudo cansado, com fome, sem encontrar água há dias. Finalmente eles encontram um lago, vão lá beber água, então do outro lado eles veem um grupinho de zumbis fazendo exatamente a mesma coisa. Ia ser uma visão e tanto. Diferente do que a maioria das ficções de zumbi, incluindo The Walking Dead, mostram pra gente, os zumbis dificilmente viveriam por mais de 1 ano, por causa da decomposição dos seus corpos e a sua falta de capacidade de absorver nutrientes dos seus alimentos. A aparência de zumbi vai variar dependendo de quanto tempo ele está infectado. Por exemplo, de 1 a 3 meses depois da infecção, ele tem pele manchada e descascada e coberta de feridas abertas. De 4 a 6 meses, a pele começa a se romper. Os tecidos necrosados por baixo incham para fora. Pálpebras, lábio, nariz, orelhas, dentes, cabelo, unhas e às vezes até os dedos já terão praticamente desaparecido. Por volta de 9 meses, braços e pernas inteiros podem estar faltando, assim como partes do rosto. Ossos expostos são comuns. Olhos podem já ter caído e a decomposição do sistema digestivo vai fazer com que emagreçam absurdamente. Tipo aquele zumbi do trailer de Extermínio 3 que gerava
geral achou que era o Murphy. Com toda certeza, um zumbi é mais perigoso logo depois da sua infecção. Com o passar do tempo e com a decomposição dos seus corpos, eles vão se tornando ameaças cada vez menores, já que a partir de certo momento, eles nem conseguem andar mais. Mas quem é fã do subgênero de zumbis sabe que a força dessas criaturas sempre esteve nos seus números. Por serem atraídos pelas mesmas coisas, sons e cheiros, eles se agrupam meio que sem querer e vão andando em bandos, que estão sempre se renovando com infectados novos. Esses zumbis podem suportar trauma na cabeça e continuar vivos. Simplesmente atirar na cabeça não é o suficiente. Precisa acertar o tronco encefálico, que é o que a gente viu lá no episódio Wildfire. De acordo com essa análise, o método mais certeiro é decapitação, mas acertar eles com força em qualquer órgão vital já vai ser o suficiente, já que eles precisam de coisas como o pulmão para continuar a ser funcionais. Só que aí corre o risco da ferida não ser o suficiente e eles conseguirem se recuperar. Então mirar no tronco cerebral é a melhor opção. Depois de arrancar a cabeça de um zumbi, ele ainda pode se mexer, como piscar e morder por 1 minuto inteiro, muito mais que um ser humano normal. Mas logo depois disso, os movimentos cessam completamente. Dá pra ver que o zumbi analisado aqui é bem mais fácil de lidar. Uma epidemia poderia ser controlada se ela começasse numa cidade pequena, por exemplo, porque ali os zumbis poderiam exaurir todas as suas fontes de alimentação e morrer de fome antes que conseguissem infectar pessoas demais para sair do controle. Esses zumbis são perfeitamente representados no filme Noite dos Mortos-Vivos, o original, que inclusive foi o que deu origem a esse tipo de zumbis que a gente tá tão acostumado hoje em dia. Lá os zumbis são um problema e matam as pessoas sim, mas ainda existe uma sociedade, programas de rádio e TV que transmitem as informações para as pessoas, grupos voluntários de caçadores que se juntam para matar as criaturas. Então, se você quiser realismo, um zumbi mais cientificamente possível, ainda que altamente improvável, não seria como os de The Walking Dead, The Last of Us ou pior ainda, Guerra Mundial Z. Seriam muito mais parecidos com a visão do George Romero lá de 1968. Gostou de saber essas curiosidades? Deixa aqui nos comentários qual o seu filme ou obra de zumbi favoritos e quais desses tipos vocês mais gostam. Os clássicos que andam devagar, os que são super rápidos ou então as versões modificadas tipo o de The Last of Us. Para continuar sua jornada vendo terror como nunca viu, clica nesse vídeo aqui e eu te vejo lá.